O relatório sobre o Estado Geral da Democracia, publicado ontem, retrata evidências facilmente percepcionadas pela opinião pública, mas não deixa de revelar elementos que geram alguma perplexidade. A perplexidade está na consideração do retrocesso democrático de Portugal nos últimos anos, em questões relevantes para a solidez do Estado de Direito, como são as da independência judicial face aos restantes poderes, a fragilidade do combate à corrupção e a degradação da igualdade dos cidadãos perante a lei. Na Europa Ocidental não há nada parecido com isto. É preciso olhar para a Europa do Leste para encontrar exemplos de países que acentuaram ainda mais a sua degradação democrática e que, esses sim, têm sido bastante referenciados nos meios de comunicação e nos analistas internacionais face à natureza autoritária dos seus poderes. Os casos da Polónia, da Hungria e da Eslovénia. É certo que alguns parâmetros de avaliação são bastante positivos para a imagem institucional de Portugal. Transparência política, sistema partidário, liberdades cívicas e sistema eleitoral, por exemplo. Mas esse facto não anula a tendência dos últimos 2 anos nos 3 itens que assinalamos. O quadro de tendência geral que o relatório apresenta, e isso é que é preocupante, demonstra que os regimes autoritários estão a crescer em todo o mundo e que os sistemas democráticos estão a ceder em muitos dos fatores que os caracterizam. E também revelam que as tendências autoritárias não estão ligadas à forma de acesso ao poder, a mais das vezes alcançado por vias eleitorais repetidamente organizadas. Democracia e eleições não são, por isso, uma relação indissociável. Os dados amplamente divulgados do relatório sobre o Estado Geral da Democracia confirmam, como se disse, algumas evidências. Após uma notável evolução positiva do número de países democráticos em África nos últimos 30 anos, essa tendência inverteu-se nos últimos 5, levando a 2 conclusões preocupantes. Há hoje mais países autoritários do que democráticos no continente e os regimes não democráticos tornaram-se mais autoritários na sua atuação. A lesão democrática em África é evidente em 2 manifestações políticas que aqui temos assinalado e que mereceram um forte sublinhado do relatório. A primeira delas tem a ver com a formação dos poderes políticos por via de eleições, que tem sido regra, mas em que a qualidade do sistema eleitoral tem perdido a sua natureza democrática. A segunda é a tendência da alteração dos limites de mandatos presidenciais para a perpetuação no poder em alguns países africanos e a da alteração da ordem constitucional através de golpes militares em que são especificamente citados os casos do Chad, da Guiné-Conakry, do Mali e do Sudão. Os países não democráticos tornaram-se mais autoritários, diz o relatório. Ninguém esperará comportamento diferente de quem tem na repressão a sua força matriz, que usa a seu favor as mais variadas circunstâncias. Vejam bem que até a pandemia serviu de pretexto para exercitar a força. Segundo o relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, ela resultou sobretudo no declínio das liberdades cívicas, como a liberdade de expressão, de associação, de reunião, e no surgimento de novas formas de desigualdade social. Os casos desta natureza não faltam para o demonstrar.